Eu tinha 8 anos de idade quando a minha mãe, ela me deixou com a minha avó e foi embora com o namorado dela. Assim, a minha avó me contou, né, muita coisa, porque eu não me lembro de quase nada, eu só tinha 8 anos na época, né? E a minha avó me disse que esse homem, namorado da minha mãe, o sonho dele era morar fora do Brasil. E ele começou a colocar essa ideia na cabeça da minha mãe. Ele começou a insistir muito para minha mãe ir junto com ele. Só que a minha avó me disse que esse homem colocava na cabeça da minha mãe também de não me levar. A desculpa dele era que eles iam começar uma nova vida lá, né, fora do Brasil. Que eu não vou falar aqui o país que eles foram, mas que eles iam começar uma nova vida e que as coisas iam ser bem difíceis e que não era bom levar a criança. Então a minha mãe gostava muito dele, né, e resolveu ir. Só que a minha mãe, ela nunca, assim, me deixou assim com a minha avó e pronto, acabou. Não. Ela me mandava dinheiro todo mês, mandava uma quantia muito boa pra minha avó, quando ela começou a se estabilizar lá depois de alguns anos. Ela me enviava presentes, mas isso nunca amenizou a dor que eu sentia, né? Porque eu sempre considerei a minha avó como minha mãezinha. Eu não chamava minha mãe de mãe, né? Sempre que ela ligava, eu chamava ela pelo nome, porque eu tinha ressentimento, né? Enfim, só um pouquinho da minha história para vocês entenderem bem o que eu vou falar mais pra frente. Então, eu fui criada pela minha avó. E eu tinha uma prima que era 2 anos mais nova que eu, mas a gente era unha e carne. Gente, a gente não se separava. Éramos muito amigas mesmo, parceiras, sabe? Fazíamos tudo juntas. Até que um dia, a minha tia, mãe dessa minha prima, ela resolveu se mudar para outro bairro. E eu me lembro que esse bairro era bem distante. E eu vivia muito triste. Eu chorava com saudade da minha prima. E a minha avó, vendo isso, ela passou a fazer de tudo para visitar a minha prima mais vezes, né? A minha tia e a minha prima. E ela me levava. E sempre que a gente ficava 2, 3 dias lá, né? Porque como era muito distante, não valia a pena só ir, passar um dia e voltar. Então, eu aproveitava ao máximo esses dias, depois voltava. A gente ia uma vez por mês, passava 3 dias lá, né? Passado um tempo, alguns anos, eu já estava com 15 anos e a minha prima 13. E nesse dia que eu fui visitar ela, eu conheci um garoto, né, que tinha acabado de chegar no bairro dela e que de cara eu me apaixonei. Gente, o garoto, ele não dava nem bola pra mim. Ele nem olhava pra mim, sabe? Mas eu tava mó apaixonadinha por ele. E eu corri pra minha prima pra falar, né, pra ela que eu tava muito apaixonada por esse garoto. E a minha prima, com o tempo, sempre torcendo, ficava, mó chipava nós dois, sabe? Até que um dia, quando eu voltei na casa da minha prima, ela já estava muito amiguíssima dele, né? Porque ela morava lá perto dele, então para ela era mais fácil ela fazer amizade com ele, né? E nisso, sempre que ele passava na frente da casa da minha prima, ele cumprimentava nós duas. E daí começou uma grande amizade entre nós três, né? E ele sempre ia lá, a gente à noite colocava as cadeiras na calçada, ficava conversando. Ele ia lá, ficava conversando com a gente. Ele apresentou várias músicas que a gente não conhecia, sabe? Artistas, cantores que a gente não conhecia. E a gente começou a gostar também do mesmo estilo de música que ele gostava, né? E um dia, quando eu cheguei na casa da minha prima novamente, né? A minha prima falou que ele disse que ia ter um show de um cantor que ele gostava muito, muito mesmo, e que ele não ia perder por nada. Então a minha prima começou a colocar na minha cabeça da gente ir para esse show, porque ela ficou falando pra mim que era a oportunidade certa que a gente tinha, porque a gente não podia ficar escapulir, né? Dali a gente sentava ali na calçada, minha avó e minha tia ficavam de olho, né? Então a minha prima ficou dizendo que era uma chance, que não sei o que, de eu ficar com esse rapaz nessa festa, nesse show. E nisso, gente, eu fiquei mó empolgada, sabe? Muito empolgada mesmo. E eu comecei a insistir pra minha avó deixar, eu implorei pra minha avó. E a minha tia também, para deixar a minha prima aí. O combinado era que elas deixavam a gente lá, né, na porta do show. E depois buscavam, a gente ficava lá à espera e tal. E a minha avó deixou.
Lembra que eu falei pra vocês que a minha mãe sempre me enviava dinheiro? Então, ela me enviava dinheiro e a minha avó me dava uma parte pra eu fazer o que eu quisesse com aquela parte daquele dinheiro, né? O resto ela comprava roupa, calçado quando precisava, comida, lanche da escola, essas coisas assim, né? E a parte que ela me dava era só pra mim. Então eu peguei essa parte e comprei os dois ingressos, o meu e o da minha prima, né? Então chegou o dia, a gente foi super empolgada, nossa tia deixou a gente lá na porta, né, na entrada, a gente foi e tal, só que assim, de repente, gente, a minha prima deu uma escapulida e o rapaz também. Ou seja, eu fiquei assim, sabe, perdida, sem saber onde eles estavam. Só que eu acho que foi por um milagre que eu achei eles, né? O destino me encaminhou pra eu achar, porque eu tinha que achar, né? E do nada, eles estavam ali, né? Se atracando, se beijando. Meu mundo caiu. Eu acho que vocês podem imaginar como eu fiquei, né? Porque eu gostava muito do rapaz e eu gostava muito mais da minha prima. Eu amava a minha prima. Então eu não imaginava que ela fosse fazer aquilo comigo. E a minha reação, gente, eu não tive, sabe? Eu não tive reação assim de ir lá confrontá-los. Eu simplesmente fui embora, né? Liguei pra minha tia, desesperada, chorando. A minha tia foi me buscar, mandou, né, chamar a minha prima, ligou pra minha prima, chamou ela e a gente foi embora antes do show começar. Sim, gente. Então foi uma confusão. Eu contei tudo pra minha avó, contei tudo pra minha tia. Elas não passaram pano pra minha prima. Minha prima chorava muito, pedia desculpa, mas eu não queria aceitar. Eu não queria aceitar. Acabou, gente, que eu fui embora com a minha avó. E nunca mais eu quis ir na casa da minha tia. Eu me lembro que quando a minha avó ia na casa da minha tia, a minha prima mandava recado pela minha avó, pedindo pra eu perdoar ela, que foi um erro, foi um vacilo. Mas eu, gente, eu não queria, eu tava com muita raiva dela, sabe? Então, eu não fui, porque eu me senti mais traída por ela do que dele, porque eu e ele não éramos nada, não éramos namorado, nada. Mas ela era minha prima, né? Minha prima amada, querida, enfim. O tempo passou, essa minha prima, ela foi embora para outro estado, né, com a minha tia. E eu vivi a minha vida, não vou negar que eu não sentia falta dela, sentia, sim, muita falta. Mas eu também estava decidida que não queria mais contato com ela, sabe? A atitude dela me fez muito mal, gente. Eu ainda me lembro o que eu senti nesse dia, né? E eu toquei minha vida, fiz faculdade, terminei, arrumei trabalho. Até que um dia eu conheci um cara maravilhoso. A gente se apaixonou, começou a se conhecer melhor, começamos a namorar e nos casamos. Quando já estávamos com quase 2 anos de casados, a minha avó me conta que a minha tia estava voltando, né, só para passar o Natal e o fim de ano com a minha avó, né, com a gente. Eu, quando soube disso, gente, eu não tinha esquecido ainda. Então, eu não quis nem saber. Eu disse, não, vó, então, ela vai ficar aí com a senhora, elas ficam aí com a senhora e eu vou passar o Natal e fim de ano com meu marido. Eu não boto os pés aí nem morta. E a minha avó muito triste, insistindo, insistindo. Elas chegaram, minha avó continuava ligando pra mim, pedindo pra eu largar isso de lado, porque tinha passado. E nisso, a minha prima toma o telefone da minha avó e começa a falar comigo. E com uma voz embargada, assim, de choro, falando, prima, aquilo foi coisa de adolescente, prima, eu mudei, me dá mais uma chance, vamos voltar a ser como éramos antes. Começou a falar aquelas coisas todas, sabe, que me comoveu. Só que aí eu falei pra ela que ia ver, né? Conversei com meu marido e meu marido falou que eu deveria sim dar uma chance pra ela. Resolvi ir pra casa da minha avó, da minha mãezinha, né? E passar o Natal com elas. Gente, foi um sentimento muito bom que eu tive naquele dia. Eu chorei muito, muito, muito mesmo, muito. Ela também chorou, minha tia chorou. A gente se abraçou, sabe? E elas falaram, né? Não vamos se separar de novo, não vamos se separar de novo. Nós somos família,
só temos umas às outras, né? Começou a falar aquela coisa toda, Natal também, né? As emoções. E a gente curtiu muito o Natal, gente. Foi muito bom passar o Natal. Aquele dia foi, pra mim, foi muito bom, sabe? E nisso, a gente conversando, ela perguntou se eu ia passar o fim de ano com elas também. Eu falei que eu já tinha combinado de passar o fim de ano com o meu marido na casa de praia. E logo ela se ofereceu pra ir. Ok, não vi problema nenhum. Já tínhamos feito as pazes. O dia foi só eu, meu marido e ela, porque a minha mãezinha, a minha avó e a minha tia quiseram ficar mais sossegadas, assim, descansar e não quiseram ir. Chegando lá, gente, a gente fez o churrasco, né, que a gente tinha combinado. A gente bebeu bastante. Eu sempre fui boa, né, de copo. Eu nunca passei mal fácil com bebida. Tanto que eu só vim passar mal depois da meia-noite. E nisso eu já tava, sabe, passando mal. E eu falei que ia deitar. E o meu marido falou, eu vou também com você. Então, eu e meu marido foi, né? A gente tomou banho juntos e nos deitamos. Eu não me lembro mais ou menos a hora, gente, mas assim, era de madrugada, mas eu não me lembro muito bem a hora, né? Eu acordei de madrugada, olhei pro lado, meu marido não estava. Ok, voltei a dormir. Só que aí eu acordei de novo e fui na cozinha, fui na sala, meu marido não estava. Ok, sabe, eu tava meio assim, sabe, meio zonza ainda. Fui me deitar, mesmo não achando ele. Mas de repente, gente, me deu um estalo, sabe? E eu pensei, não, peraí. Levantei de novo. Fui no quarto da minha prima, bati, ninguém atendia. Abri a porta, a porta estava aberta. Ela não estava no quarto. Gente, dá pra imaginar, dá pra sentir o meu desespero na hora? Porque a minha prima, com 13 anos, já tinha feito algo que me magoou muito, né? Então, eu já fiquei desesperada. Só que na hora eu pensei, eu não vou ligar. Eu não vou ligar pra eles, porque senão vai estragar tudo. Eu pensando, né? Eu não vou ligar, porque senão vai estragar tudo. Eu vou esperar aqui. E, gente, fiquei lá, apreensiva, aflita, né? No meu quarto. Não conseguia dormir, não conseguia de jeito nenhum. Quando eu comecei a ouvir uns barulhos, eu fingi que tava dormindo. E eles entraram dentro de casa bem devagarzinho, sem fazer barulho nenhum. Eu me lembro do safado, eu sei que era ele, eu sei que foi ele que abriu a porta, né? Eu tava com os olhos fechados, mas eu sei que foi ele, porque eu escutei depois. Ele abriu a porta, bem devagarinho, e falou, bem baixinho, ainda tá dormindo. E fechou a porta. E depois disso, gente, houve um silêncio. Um silêncio. E nessa hora, rapidamente, eu me levantei, abri a porta e pra minha surpresa não, né? Porque eu já tava esperando. Pra minha indignação, eles estavam no corredor, em frente à porta do quarto dela, se beijando. Ou seja, eles estavam se despedindo, né? Mais uma vez, eu não conseguia acreditar. A cena se repetia novamente comigo. E eu não tive ação. Novamente, eu não tive ação. Minha vontade era de voar, sabe? Nela, gente. Eu sei que ele é safado. Foi ele que tinha o compromisso comigo, né? Só que, mais uma vez, eu fui traída por uma prima que eu amava. E que eu perdoei de todo o meu coração, sabe? E eu só peguei minhas coisas, peguei o carro, né, o carro dele, e fui embora. E, gente, ele ainda ficou um bom tempo atrás de mim, sabe? Mas Deus me livre, eu não volto com ele nunca mais na minha vida. Nunca mais. A minha prima não fala mais comigo, e eu também de jeito nenhum, né? Se ela também tentasse vir falar comigo, eu não sei nem o que eu faria. Deus me perdoe. A minha avó ficou muito chateada com tudo que aconteceu. A minha tia não passou pano pra ela, né? Não passou de jeito nenhum. E a minha avó ficou se sentindo culpada, porque ela que insistiu na aproximação, na reaproximação de nós duas. Só que a minha avó não tem culpa, né? Da safadeza dela.
Então, a família voltou a ficar bagunçada, voltou a ficar desunida, né? Tudo por causa dela, né? Porque eu não sei, eu acho que isso é uma doença, gente. Eu não sei. Ou ela tem muita inveja de mim, né? Porque o menino que eu gostava, ela fez questão de pegar ele, né? O meu marido também. Eu não procurei saber com o meu marido o que aconteceu, como foi, né? Se foi ela ou se foi ele que se insinuou. Olha, eu não procurei saber nada, nada. Eu só quis distância dos dois, né? E isso, gente, foi um livramento, querendo ou não, isso teria que acontecer, fosse com ela ou com outra, né? Porque ele também é safado, foi safado. Isso é falta de caráter. Então, há males que vêm para o bem, né? Porque eu me livrei de um safado e de uma sem vergonha, né? Então, o destino tratou de tirar os dois encostos da minha vida, assim, numa lapada só. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Gente, nossa, fiquei com peninha dela, né? Porque só quem foi traído sabe que isso deve doer muito, muito mesmo, tá? Uma história real enviada por uma inscrita. E, infelizmente, isso acontece com muitas pessoas, gente, muitas mulheres, muitos homens. E é muito triste, deve ser muito difícil. Eu, né, não sei que sentimento é esse, o que a pessoa sente na hora, mas deve ser muito ruim, gente, porque a pessoa que a gente ama, que a gente confia, né, fazer isso deve ser muito triste mesmo, né? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E, gente, mais uma vez, quero avisar pra vocês que semana passada eu postei 2 publicações aqui na comunidade explicando o fato de eu não ter postado os vídeos, né? Gente, eu tava passando por alguns problemas pessoais, né? Que eu precisei me ausentar. Precisei passar esses dias pra tentar resolver, né? Está tudo bem, gente, tá? Não quero incomodar vocês com meus problemas. Problemas já basta... cada um tem o seu, né? Já basta os que a gente tem, né? Então, eu só quero dizer pra vocês que tá tudo bem e que agora, graças a Deus, já tá resolvido. E eu agora vou voltar a postar os vídeos normalmente aqui pra vocês, tá bom, gente? Peço desculpas. Obrigado pela compreensão de vocês, né? Muitas pessoas não viram o anúncio, foram lá no meu Instagram perguntar o que estava acontecendo, onde estavam os vídeos, gente. Mas foi isso que aconteceu, tá? Explicando aqui, aproveitando esse vídeo para explicar para vocês, tá bom? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado da interpretação. Estamos quase com 40 mil inscritos, gente. Muito obrigada de coração aos novos. Sejam muito bem-vindos mesmo ao nosso cantinho. Mande sua história, envie sua história pelo direct do meu Instagram ou pelo meu e-mail. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e nos comentários também, tá bom? Então é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!